Graças a Deus, meus irmãos, é um privilégio, uma honra estar novamente dividindo com os irmãos o que nós temos aprendido junto à palavra do Senhor. Muita saudade de vocês. Quero dizer que permaneçamos, porque aquele que nos chamou é fiel e vai cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Nós vamos sair dessa situação de dificuldade e vamos glorificar ao Senhor durante essa situação e depois, quando estivermos juntos, nos abraçando num culto de ação de graças. Irmãos, eu quero que os irmãos acompanhem o Salmo 133. Se você tem acesso ao aplicativo, na Bíblia, ou a Bíblia física, por favor, acompanhe comigo. Se você não tiver também, eu vou ler, não tem problema. Vai ser uma breve reflexão de alguns minutinhos que eu queria compartilhar com os irmãos, tá certo? Salmo 133, ele nos diz assim: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor sua bênção e a vida para sempre. Nós já ouvimos várias vezes esse salmo ao longo da nossa vida cristã. É um salmo que foi escrito por Davi, que assim que ele assume o reinado, ele entende que o povo ele está organizado como uma nação, e que essa nação ele é uma nação teocrática, que tem Deus como o centro e o controle de tudo, e ele entende que para que haja uma coesão, para que haja uma identificação coletiva, para que a caminhada desse povo seja mais fácil, flua mais facilmente, é necessário que eles estejam unidos sob a bênção do Senhor. E ele vai e escreve esse salmo. E esse salmo, ele é um salmo profundo, porque ele nos deixa lições que, se nós formos nos aprofundar no contexto social e político, histórico, a época em que foi escrito, nós podemos ver que a ação de ensino desse salmo, ele vai além desses 3 versículos. Ele é muito profundo. Ele nos deixa claro que é necessário que nós nos aproximemos, estejamos juntos, como irmãos, como um povo, debaixo da autoridade da graça do Senhor. Graças a Deus, nós já estamos assim como igreja. Particularmente eu me refiro ao grupo dos homens, ao nosso grupo de WhatsApp. Nós estamos juntos, unidos, apesar da distância estar nos separando. E é muito bom ter vocês, homens, como referência cristã no meu círculo de amizade e comunhão. Amo vocês, amo também a igreja, as irmãs da igreja, a igreja como um todo. E que nós possamos ainda insistir em estarmos mais próximos uns dos outros, como a palavra nos ordena. No versículo 1 ele fala assim: como é bom e agradável viverem os irmãos em união ou unidos. No versículo 2 é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão. O que o óleo simboliza no período judaico em que foi escrito esse salmo? O óleo ele era reservado para cerimônias sacerdotais e cerimônias de coroação do rei. Ou seja, ele era derramado sobre a cabeça e escorria por todo o corpo do sumo sacerdote assim que ele assumia suas funções sacerdotais, e na cabeça do rei. Era um azeite preparado ali mesmo, consagrado ao Senhor, e que a partir deste momento, dessa consagração, o rei ou o sumo sacerdote estava apto perante Deus e a congregação a estar junto e a propiciar um bom relacionamento entre o povo e Deus. Se o rei fracassasse como rei, muitas vezes o povo sofria. Se o sumo sacerdócio fracassasse como sumo sacerdócio, muitas vezes o povo sofria. Então, o óleo que ele diz que é muito bom estar com os irmãos, é agradável estar com os irmãos. É uma honra
tamanha está reunido com os irmãos, que ela é comparável a ser ungido rei ou um sumo sacerdote do Altíssimo. Ele faz esse tipo de comparação, dada a importância que é estar em união uns com os outros. É isso que Davi está dizendo aqui. No Salmo, no versículo 3, ele fala assim: é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O que seria o orvalho do Hermon? Hermon, ele era o monte mais ao norte, na extremidade norte de Israel. Ele é uma montanha atípica e era uma montanha quase sagrada para os judeus à época do Velho Testamento. Por quê? Era uma montanha com cerca de quase 3.000 metros de altura, montanha altíssima para aquela região, e era a única montanha daquela cordilheira existente em todo o Oriente que circundeava Israel, que tinha neve. Até hoje, o Monte Hermon, a montanha Hermon, o pico dela é nevado. Então, em períodos de extremo calor, aquela névoa ela se dissipava em parte, e aquela neve ela descongelava e criava fontes de água fresca que descia pelo vale. E também, quando ela evaporava, quando ela se dissipava, descia um certo ar refrescante por todo o contexto, todo o território de Israel naquela época. Não é interessante? Então ele fala que é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Por que ele cita os montes de Sião? Muita gente faz confusão, acredita que o Monte Hermon é o Monte Sião, é a mesma coisa. Não é. O Monte Hermon é o último do extremo norte, nevado. Quando faz um calor extremo, a névoa refrescante desce e vai até o Monte Sião. O Monte Sião é a última montanha da extremidade sul, da outra ponta do território de Israel, e que a partir dali era só deserto. Era o último lugar habitável naquele contexto daquela época. Ela compreendia entre o Monte Hermon e o Monte Sião o território de cerca de 290 quilômetros de extensão que Israel tinha na época de Davi. Então Davi está dizendo assim: é como o orvalho, é como um ar refrescante em época de calor, que desce lá da extremidade norte do Monte Hermon, passa por todo o mundo, todo o território, todo o povo, todos os irmãos, até o finalzinho, e refresca todo mundo, traz alívio e refrigério a todo mundo. E ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. O que Davi diz nesse salmo? É muito bom estarmos em união, irmãos. Ele não diz que essa união não trará discussões, problemas, porque somos seres humanos e falhos, e muitas vezes isso acontecerá. Mas ele diz que nós permaneçamos unidos, permaneçamos juntos, porque é uma honra comparável a ser ungido rei ou sumo sacerdote. É muito bom, porque é uma bênção de refrigério em meio a um calor intenso. E ali, aonde está essa situação, Deus ordena a sua bênção para sempre. Que nós possamos meditar nisso hoje, na união, que nós possamos tomar atitudes de forma prática. Por exemplo, faça o seguinte exercício que eu sugiro: pegue o seu WhatsApp e olhe a sua lista de mensagens, as últimas, lá no finalzinho. Quanto tempo faz que você não manda uma mensagem para um irmão distante? Sabe? Tem 3 meses que eu não pergunto como o irmão está. Pergunte agora. Fale: aí, meu irmão, como você está? Saudade de você, me lembrei de você. Dê uma palavra de ânimo para ele. Às vezes tem gente que você não fala 6 meses. Vai lá, sabe? Reative essas ligações, esses laços que estão distantes. É bom estar em comunhão com os irmãos. Se aproxime de irmãos, não de forma física, por causa do período de pandemia que nós estamos vivendo, mas aqui dentro e de forma eletrônica, uma videochamada, uma mensagem no WhatsApp. Se aproxime, reative aquelas conexões que estão desativadas e reafirme as que estão ativas. Vai lhe fazer um bem imenso, irmãos. Não sou eu que falo,
É a palavra do Senhor. Amém? Um grande abraço, um beijo no coração de todos. Amo vocês.